Hoje eu não vou dançar pra começar essa série. Se você pensou que o canal Dança Além da Técnica era só um canal para discutir a relação entre jogo e dança, você pensou errado. O canal Dança Além da Técnica é muito mais amplo e tem vários objetivos. E eu tô gravando essa série pra gente entender um pouquinho melhor qual é a proposta do canal. Durante a série, a gente vai passear um pouco por alguns pensamentos sobre arte e dança, vamos conhecer alguns movimentos históricos e falar sobre algumas pessoas, alguns pensadores importantes do meio da dança. No começo desse ano, eu comecei uma aula que eu dou de História da Dança no curso de formação com a seguinte pergunta: o que é que você quer dizer quando você diz que não sabe dançar? Você já parou para pensar nisso? Você está conversando com um amigo sobre dança, ou até mesmo a pessoa te pergunta: com o que você trabalha? E você fala: eu trabalho com dança. E a pessoa fala: nossa, que incrível, me ensina a dançar, eu não sei dançar. O que será que a pessoa quer dizer com isso? Acho que existem diversos motivos para uma pessoa dizer que não sabe dançar, não é? Fico pensando em alguns. Talvez a pessoa se sinta alguém um pouco desengonçada, que não sabe lidar direito com o próprio corpo, não conhece muito o próprio corpo. Ou talvez essa pessoa seja uma pessoa tímida e não consiga muito se expor na frente de outras pessoas. Algumas pessoas também costumam achar que elas não têm ritmo, não conseguem seguir direito à música, e talvez seria essa uma proposta de dizer que não sabe dançar. Fico pensando que uma das ideias mais comuns para a pessoa dizer que não sabe dançar é ela dizer que não sabe reproduzir certos passos específicos que ela viu em algum lugar ou que ela está vendo naquele momento alguém realizar. Numa situação específica onde a pessoa precisa dançar naquele momento, acho que faz até sentido usar essa frase: eu não sei dançar. Mas e numa situação genérica? Você conta para um amigo que está fazendo aula de dança e na hora ele te diz: mas eu não sei dançar, me ensina a dançar? Qual será o verdadeiro motivo para a pessoa dizer essa frase? E uma pergunta que me passa muito pela cabeça é: que resposta a gente deveria dar para uma pergunta como essa? Eu queria te propor a pensar sobre duas questões ligadas a essa fala, que são duas questões muito próximas, mas que tocam universos um pouco diferentes de conhecimento de dança. A primeira questão é: o que a pessoa que disse essa frase entende como dança? Normalmente, dentro do senso comum, dançar é reproduzir certos passos específicos, mas nem sempre, e é legal a gente buscar saber qual o entendimento que aquela pessoa tem como dança. Quando a gente vai para um curso de formação profissional em dança, a gente descobre que o mundo da dança é muito amplo, que existem várias formas de definir o que é dança e que existem diversas modalidades e técnicas de dança espalhadas por aí, mundo afora. É legal pensar também que quase toda definição que a gente tenta encontrar para o que seria dança pode ser refutada por alguém. E a gente pode realizar coisas que não se enquadrem nessa definição e continuar sendo chamada de dança. Você já parou para pensar sobre isso? Se alguém te perguntasse agora: o que é dança? Como você responderia? Será que você precisaria falar o nome de algumas técnicas e algumas modalidades? Ou será que você conseguiria responder isso de maneira mais ampla e mais genérica? Tenta pensar a sua resposta. E depois de pensar a sua resposta, tenta pensar se existem danças e formas de fazer dança que não se enquadram na sua resposta e que mesmo assim continuam a ser chamadas de dança.
Outra provocação interessante é que normalmente quando a gente vai estudar a história da dança, tanto em cursos de formação quanto em livros, em sites disponíveis sobre a história da dança, normalmente o que a gente encontra é a história das danças cênicas. Essa linha entre dança clássica, dança moderna e dança contemporânea. Dificilmente a gente toma contato com a história das diversas danças populares, danças sociais, danças para cultos e rituais e as danças dos ambientes de diversão, dança de balada, etc. Além disso, as discussões sobre dança e sobre entendimento da dança giram muito em torno da Europa e Estados Unidos. Normalmente a gente tem um ensino muito hegemônico do que seria essa história da dança e essa noção de dança. E dificilmente essas definições passam pelo Brasil e pelos diversos outros países existentes no mundo, ficando normalmente no continente europeu e nos Estados Unidos. Se a gente fosse pensar dentro dessa lógica hegemônica e dessa linha histórica das danças cênicas, dança clássica, dança moderna, dança contemporânea, a gente já encontraria formas muito diferentes de definir o que é dança. Dentro da dança clássica, por exemplo, talvez seja possível definir dança como reprodução de passos e movimentos específicos dentro de uma lógica harmônica e graciosa, sempre desafiando o corpo a fazer movimentos que ultrapassam a relação da movimentação cotidiana. Já com os pensadores de dança moderna, que são diversos, e a gente poderia inclusive tentar encontrar uma definição de dança para cada um deles, mas se a gente tivesse que encontrar uma definição geral, a gente poderia dizer que os modernos já pensavam dança como uma forma de expressar seus sentimentos, de expressar aquilo que estava no seu interior e estabelecer uma relação do corpo e da pessoa com o mundo e com os acontecimentos do mundo. Atualmente, na dança contemporânea, a gente tem uma visão muito gigante sobre dança. Hoje em dia a gente discute muito sobre o que é arte, sobre o que é dança e sobre a impossibilidade de definição dessas áreas. Mas talvez, dentro de um pensamento da dança contemporânea, a gente poderia dizer que dança é qualquer movimento executado com uma intenção, mas uma intenção não utilitária. Ou seja, eu não estou me movimentando para limpar a minha casa ou me movimentando para dirigir o meu carro, mas eu estou me movendo pelo simples prazer de me mover e porque eu quero de alguma forma estabelecer uma relação ou uma comunicação com o outro. Bom, essas seriam 3 formas bem hegemônicas de definir o que é dança. Mas eu fico pensando, como será que a dança do ventre definiria o que é dança? Ou como será que as danças urbanas definiriam o que é dança? E mesmo quando a gente pensa assim, genericamente, as danças urbanas, a gente já começa a perceber que existe uma série de linhas, de formas de fazer, de modalidades dentro delas, e que cada uma delas definiria de uma forma, ou que cada pensador que iniciou uma certa prática definiria de alguma forma específica. Então, dentro dessa proposta, sim, você começou a assistir um vídeo onde eu estava dançando. E como definir aquilo como dança? Como falar que aquilo era dança? A segunda questão que eu quero propor para a gente pensar é a seguinte: quando uma pessoa fala que não sabe dançar, será que ela está falando de dança de um jeito mais amplo? Ou será que ela está se referindo a uma modalidade, a um jeito de dançar muito específico ao qual ela teve contato ou ao qual ela reconhece como dança? Às vezes é muito fácil saber que a pessoa está falando de uma modalidade específica. Dependendo da situação, fica muito claro o que ela quer dizer com essa frase. Mas às vezes não. Às vezes a gente precisa tentar entender quais são as referências de dança dessa pessoa. O que essa pessoa considera como uma prática dançada? O que essa pessoa considera como um profissional da área de dança? É possível a gente tentar levantar quais seriam as danças conhecidas pelas pessoas que não praticam dança e que veem dança pela televisão, às vezes veem dança em espaços culturais. Por exemplo, quando a gente fala que trabalha com dança, é muito comum a pessoa pensar que a gente é bailarino e bailarino de balé clássico.
Então, balé clássico é uma dança muito popularizada, no sentido de conhecer aquela dança. Não que as pessoas saiam de casa hoje em dia para assistir um balé de repertório, mas a maioria das pessoas tem noção do que seria um balé clássico. Além do balé clássico, existem outras danças bem comuns de se encontrar na maior parte das escolas de dança. Então, muitas vezes as pessoas reconhecem. Algumas delas são o jazz dance, por exemplo, ou até mesmo o sapateado, que é bem comum de ser encontrado, e a dança do ventre, que também já tomou grandes repercussões, principalmente por causa da televisão. Pensando em televisão, a gente também tem algumas danças de salão, muito comumente apresentadas na TV. Além disso, existem as famosas danças urbanas, danças de rua, conhecidas muitas vezes como dança de rua ou street dance. Além disso, talvez, dependendo de onde a pessoa mora, ela conheça algumas danças populares brasileiras, principalmente um samba, um frevo, um maracatu, depende do lugar e da sua relação com o espaço. A gente tem também as danças de balada, as danças populares que já se comercializaram e que se tornaram um pouco mais comuns em vários espaços, né? A gente tem o axé é muito velho, né? A gente tem o funk. Eu achei que esse era o primeiro. Então, total. Por exemplo, o funk, o psy, o forró, entre outras danças. Tem umas que os alunos dançam lá, mas eu esqueci os nomes dos negócios. Se você é uma pessoa da área da dança ou da área artística, eu queria te convidar a ampliar um pouquinho o seu olhar sobre dança e a tentar explorar um pouco essas possibilidades de se responder o que é dança e quais as danças que você conhece, do que você já viu, que você assistiu. Queria te propor que você não mais dissesse que você não sabe dançar, porque todo mundo sabe dançar, todo mundo sabe se mover de alguma forma e todo mundo já se moveu por prazer em algum momento na vida. Agora, se você estiver conversando com alguém e você ouvir essa frase, eu não sei dançar, é legal a gente puxar uma conversa. É legal a gente tentar entender quais são os conhecimentos dessa pessoa e tentar ampliar um pouquinho o conhecimento de mundo dela. No mais, sigamos como Pina Bausch. Dance, dance, porque senão nós estamos perdidos. Até mais, até o próximo vídeo da série. Nunca lembro de como a galera curtir o vídeo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Também queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E ativa o sininho te faz receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau!